Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Galera, eu sei que eu ando afastado, mas eu prometo que eu tô voltando aos poucos, tá bom? Então assim, eu sei que vocês estavam com saudade, estão com saudade do podcast mais regular, mas eu prometo que eu estou regularizando eles aos poucos, então tenham só um pouquinho de paciência, tá bem? E lembrando que, gente, os podcasts ele é mantido por patrões, então assim, se você quiser se tornar um dos patrões, é só acessar o PicPay, o Patreon ou o Catarse e ver os vários planos que tem. Você pode acessar também a lojinha do Submundo e ver as várias estampas que tem lá para você adquirir se você for um grande fã, um grande ouvinte. Vocês ajudam bastante o podcast com isso. Mas assim, não vou me enrolar muito. Vamos para nossa história? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Como muitos estudantes universitários fazem, eu praticamente vivi de fast food e pizza durante meu tempo na faculdade. Eu fazia faculdade na cidade em que eu morava. Eu tive sorte de não ter que morar no campus e sofrer com o refeitório diariamente. Mas mesmo assim, meus hábitos alimentares geralmente envolviam muitas coisas fritas, gordurosas e cobertas de queijo. Claro, nos meus 20 e poucos anos eu tinha um metabolismo que resolvia isso facilmente. Agora, no final dos meus 30, eu afastei o fast food para sempre. No entanto, antes que você me elogie pelo meu estilo de vida saudável, por favor, entenda, eu não fiz isso pela minha saúde. Eu morava em um pequeno apartamento naquela época, uma típica residência estudantil cheia com móveis de venda de garagem e pôsteres de filme. Era um lugar humilde, mas barato, então não precisei arranjar um companheiro de quarto. Ainda tinha que ele era localizado em uma parte da cidade cercada de lojas e restaurantes. Como o meu apartamento ficava no andar de baixo, não era incomum eu voltar para casa de vez em quando com anúncios colados na porta ou pendurados na maçaneta de empresas locais. Muitas vezes eu encontrava cupons e menus para viagem e agora eu tinha acumulado uma coleção e tanto. Eu estava familiarizado com quase todos os restaurantes do meu bairro. Eu sabia quais entregavam e quais não. Eu sabia quais ficavam abertos até tarde e quais eram rápidos, lentos ou caros demais. Eu acho que você podia dizer que eu pedia comida com muita frequência. Uma noite, enquanto eu estava estudando para um teste nas altas horas da madrugada, meu estômago começou aquele ronco familiar que tantas vezes antes interrompeu minha capacidade de concentração. Como de costume, eu estava tão envolvido na preparação para as finais que me esqueci de jantar. E, como de costume, procurei alguém que entregasse tarde da noite. Já era quase 2 da manhã, então eu sabia que muitos dos meus lugares usuais estariam fechados agora, especialmente sendo uma noite da semana. Eu procurei minha coleção de menus na gaveta da cozinha, tentando decidir para quem eu ia ligar. Os únicos lugares que entregavam tão tarde eram as pizzarias, e eu simplesmente não estava com vontade de comer pizza. Não, de novo não. Eu estava prestes a desistir e simplesmente ligar para a pizzaria mais próxima quando me deparei com um anúncio que não tinha visto antes. Ou pelo menos não me lembrava de ter visto antes. Era apenas um pedaço quadrado de papel brilhante que parecia ter sido arrancado de uma revista ou de um daqueles encartes que colocavam no jornal. Estranhamente, eu não me lembrava de ter pego isso. Mas, de novo, eu estava mergulhado nos livros constantemente por quase 2 semanas, então talvez eu tivesse guardado e esquecido esse papel. O anúncio apresentava um mascote palhaço segurando balões. Ao lado dele vinha um balão de fala em quadrinhos com as palavras Circo Burgers. Agora, aberto até às 3h30. Nós entregamos. Abaixo do balão de fala havia um número de telefone. Eu nunca tinha ouvido falar de Circo Burgers antes. Era um lugar novo? Eu tinha dúvidas sobre pedir um hambúrguer pelo delivery, mas pensei, por que não? Quero dizer, o quão ruim você tem que ser para estragar um hambúrguer afinal? Eu disquei o número. Tocou apenas uma vez antes que uma voz atendesse do outro lado. Obrigado por ligar para o Circo Burgers. Você gostaria de pedir o nosso hambúrguer especial da casa? A voz soou quase eletrônica, como se fosse pré-gravada. Não, obrigado, eu disse. Gostaria de fazer um pedido para entrega. Excelente! Eu ficaria feliz em receber seu pedido, senhor.
A voz eletrônica respondeu de uma maneira muito otimista. O que você gostaria? Vou querer um hambúrguer com queijo, picles, alface, cebola e tomate. Uma porção de batata fritas também. Você gostaria de mostarda, maionese ou nosso molho especial da casa? Mostarda, por favor. Excelente. Seu pedido chegará em breve. Obrigado por ligar para o Circle Burgers. A linha então desligou. Achei que a pessoa do outro lado devia ter desligado acidentalmente. Eu não tinha dado a eles meu endereço ou como eu ia pagar. E a voz não tinha me dito quanto ia custar. Liguei novamente para o número para concluir o pedido. Dessa vez, apenas continuou tocando. Deixei tocar pelo que pareceram uns 5 minutos. Quando ninguém atendeu, desliguei e disquei novamente. A mesma coisa aconteceu. O telefone não parava de tocar. Eu pensei que talvez eles estivessem ocupados, o que era estranho um restaurante estar tão lotado no meio da semana. Mas talvez os hambúrgueres deles fossem tão bons e talvez eu tivesse apenas tido sorte de ser o primeiro a ser atendido. Mas eu duvido que seja isso. Eu tentei mais uma vez. Finalmente, depois do terceiro toque, a linha entendeu. A mesma voz eletrônica falou, mas dessa vez soou mais lenta e profunda, como se a gravação tivesse sido desacelerada. Obrigado por ligar para o Circle Burgers. Você gostaria de experimentar o nosso hambúrguer especial da casa? Não, obrigado. Na verdade, eu liguei ainda agora, eu acho que a ligação caiu. Eu nem consegui dar meu endereço para vocês. Não se preocupe, Jack. A voz lenta e eletrônica respondeu. Seu pedido está a caminho. Eu nunca disse meu nome. De repente fui atingido por uma onda de confusão misturada com inquietação. Meu cérebro, lógico, começou a tecer um cenário no qual eles poderiam saber meu nome sem que eu tivesse dito a eles. Talvez eu tenha encomendado nesse lugar antes e simplesmente não me lembrasse. Talvez eles tivessem algum tipo de software de reconhecimento de número em seu sistema telefônico para que os clientes repetidos fossem exibidos em um banco de dados ou algum tipo de identificador de chamadas. Talvez seja também por isso que eles não pediram meu endereço. Talvez já estivesse no arquivo de um pedido anterior. Ou talvez eu tenha dado meu nome a eles e estava apenas enganado pensando que não. Por mais que eu quisesse que essa explicação fizesse sentido, eu sabia que nunca havia pedido deles antes. Eu posso ser distraído às vezes, mas não esquecido. Eu nunca tinha ouvido falar deles antes, mas ainda assim, eu tinha um anúncio deles na minha gaveta. Eu decidi que a resposta mais lógica era melhor e que eu certamente deveria ter pedido deles antes. Apesar de ter me convencido a achar isso, ainda me sentia desconfortável enquanto esperava a batida na minha porta. Eu não conseguia me concentrar nos meus estudos. Liguei a televisão para quebrar o silêncio subitamente esmagador do meu apartamento. Passei pelos canais. Sendo estudante universitário falido, eu não podia pagar a TV a cabo. Então, minhas opções de TV tarde da noite consistiam em comerciais, programação religiosa e reprises de talk shows. Eu decidi assistir algum talk show inútil onde o apresentador estava dizendo às pessoas quem era e quem não era o pai. Quando o sinal de TV foi cortado com estática, um comercial apareceu na tela. Estava nevando e a qualidade do som era bem ruim. Um palhaço, como o do anúncio impresso, dançou em frente a um pequeno prédio com uma placa que dizia Circle Burgers. A mesma voz eletrônica e excessivamente animada falou: Venha para o Circle Burgers, onde a diversão nunca para. Agora estamos fazendo entregas. Um número de telefone piscou na parte inferior da tela. A estática se dissipou e a tela voltou ao normal. Naquele momento eu desliguei a TV. Assim que a TV desligou, houve uma batida na minha porta. Eu hesitantemente me aproximei. Espiei pelo olho mágico para ver um palhaço, balões em uma mão e um saco de papel com Circle Burgers impresso na outra. Engoli em seco, respirei fundo e abri a porta. O palhaço sorriu e disse: São $8,66, senhor. Era mesmo a voz eletrônica do telefone. Tirei uma nota de $10 do bolso de trás e entreguei a ele. Pode ficar com troco, eu disse tentando mascarar meu nervosismo. Obrigado. Aproveite o seu pedido e ligue novamente. Da próxima vez, experimente o nosso hambúrguer especial da casa. O palhaço me entregou o saco de papel. Peguei a bolsa e agradeci. Ele ficou ali um tempo desconfortavelmente longo e houve um período de silêncio constrangedor enquanto ele apenas olhava para mim antes que eu levemente fechasse a porta.
Achei que talvez devesse ter perguntado como ele sabia meu nome e endereço, mas era melhor deixar pra lá. Esperei um momento e então olhei pelo olho mágico. Ele já tinha ido embora. Eu estava com tanta fome antes, mas agora eu mal queria comer. Abri a sacola e não encontrei nada de normal dentro. Era apenas o que eu tinha pedido. Apenas um hambúrguer com queijo, picles, alface, cebola, tomate e mostarda com batata frita. Tava quente e cheirava bem. Senti minha inquietação diminuir e minha fome aumentar. Eu comi o hambúrguer e as batatas fritas, e estava realmente bem gostoso. Não era o melhor hambúrguer que eu tinha comido, mas certamente não era horroroso. Depois de comer, estudei um pouco mais, antes de capotar de sono por volta das 3 da manhã. Alguns dias depois era o fim de semana, e eu estava dirigindo para a casa dos meus pais para passar o fim de semana com eles. Alguns dias de comida caseira da minha mãe em minha velha e confortável cama eram exatamente o que eu precisava antes da semana das provas finais. Eles moravam na cidade, então não era uma longa viagem e eu gostava de ir visitar quando podia. Enquanto eu estava dirigindo, me deparei com algumas obras na estrada. Segui os sinais de desvio para uma estrada que não conhecia. Eu fiquei irritado, mas como eu disse, era uma viagem relativamente curta, então um pequeno desvio não faria muita diferença. O desvio me guiou para um antigo bairro residencial. Não haviam muitos negócios, apenas casas, um pequeno parque e... lá estava ele, na esquina de um cruzamento. Era o prédio que eu tinha visto no anúncio de televisão dos Circle Burgers. Entrei no estacionamento e parei. Era certamente o mesmo prédio, mas ao contrário do que estava no anúncio, estava velho e desgastado. A placa pintada estava desbotada e coberta de sujeira. Algumas das janelas foram quebradas e substituídas por tábuas. Parecia que estava abandonado há anos. Saí do carro e espiei por uma das janelas. Dentro, haviam cabines e mesas cobertas de poeira. Haviam rachaduras nas paredes e teias de aranha cobrindo a pequena quantidade de móveis que ainda havia dentro. Em um canto, havia uma estátua de plástico de um palhaço sorridente segurando um menu de lousa com as palavras agora quase ilegíveis. Pergunte sobre o hambúrguer especial da casa. Senti fraqueza nos joelhos e uma dor no peito. Esse não poderia ser o mesmo lugar. Mais uma vez minha mente lógica começou a racionalizar a situação. Esse era obviamente um local antigo e abandonado. O restaurante mudou e reabriu em outro lugar. Não havia nenhuma placa dizendo que tinha mudado de lugar, mas só podia ser isso. Eu voltei para o meu carro e continuei a ida até a casa dos meus pais. Mais tarde, naquela noite mesmo, no jantar, perguntei à minha mãe se ela já tinha ouvido falar dos Circle Burgers. Meus pais viveram a vida inteira na mesma cidade, então se alguém sabia sobre o restaurante, com certeza seriam eles. Quando perguntei a ela, ela me disse que sim, que conhecia a antiga hamburgueria. Ela disse que tinha fechado mais ou menos uns 40 anos atrás por um problema com o saneamento básico. Na verdade, era bem famosa quando elas eram crianças. Todos eles adoravam ir lá. Claro, era uma espécie de imitação do McDonald's, mas era muito divertido. Eles tinham um palhaço que davam balões. Naquele momento, ela não conseguia lembrar o nome dele. Meu pai interrompeu. Gestério, por causa daquela voz estranha dele, algum tipo de caixa de voz eletrônica, eu achava assustador. Minha mãe disse que achava engraçado e que ficou triste quando eles fecharam. Meu pai continuou. Eles disseram que era por sujeira, mas os rumores são de que fechou por causa das pessoas que sumiam. Ele olhou por cima dos óculos e falou em um tom melodramático por causa do efeito. Ah, essas eram apenas histórias que as crianças mais velhas contavam para nos assustar. Que histórias, pai? Eu perguntei. Meu pai respondeu. Eles disseram que muitas pessoas no bairro começaram a desaparecer, e a única coisa que os policiais encontraram em comum foi que cada um tinha pedido dos Circle Burgers no dia em que desapareceram. Ainda mais estranho foi que todos eles tinham pedido as mesmas coisas: o hambúrguer especial da casa. Eu decidi não contar aos meus pais sobre a minha experiência. Eu, desde aquele dia, nunca mais comi fast food, mas algo mudou dentro de mim. A cada dia que passa, sinto mais vontade de provar o especial da casa.